Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel e estou novamente aqui para proceder o que estávamos falando da, da aula anterior, né, do vídeo anterior, onde falamos dos bons resultados, né, que ocorreu para a ascensão do cristianismo de uma maneira oficial no Império Romano. E agora iremos continuar falando acerca da página 106 até a página de número 107 sobre essa questão da relação entre o Estado e a Igreja. Na página 106, no tópico Relação Capital e a Igreja, diz o seguinte: na nova capital, o imperador e o patriarca, título do bispo de Constantinopla pela autoridade do trono, em razão da presença e do poder do imperador, e bem assim pela índole submissa e dócil do povo, a igreja no Império Oriental tornou-se escrava do Estado, apesar de alguns patriarcas como João Crisóstomo afirmarem sua independência. Na nova capital não havia templos dedicados a ídolos, porém não tardou que se edificassem várias igrejas. A maior de todas ficou conhecida como a de Santa Sofia, sabedoria sagrada. Foi edificada por ordem de Constantino. Algum tempo depois foi destruída por um incêndio, mas reconstruída pelo imperador Justiniano entre 532 e 537. Justiniano, ao inaugurá-lo, disse: Salomão, eu te venci. Disse que seu esplendor e magnificência sobrepujaram todos os templos da época. Verdadeira obra-prima de arquitetura bizantina, esse templo durante 11 séculos foi considerado a catedral do cristianismo. Quando a cidade foi tomada pelos otomanos, tornou-se uma mesquita até depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje é um museu aberto a todos os povos. Então, falando aqui acerca da relação entre capital e igreja, né? A igreja no Oriente, né, conforme falamos, ela se tornou totalmente submissa, né? Ela se tornou uma escrava do Estado, né? Falando do aspecto oriental. E apesar que tinha alguns patriarcas, né, conforme lemos aqui, como é o caso de João Crisóstomo, afirmarem a independência, né? Por exemplo, nessa nova capital, né, não havia templos dedicados aos ídolos pagãos, por exemplo, porque foram edificadas várias igrejas, né, conforme falamos no vídeo anterior. E também citou aqui, né, que o imperador Justiniano, né, inaugurou um templo, né, uma igreja de arquitetura bizantina, né, que foi 11 séculos, né, uma catedral do cristianismo, né, ali na região do Império Bizantino, e deixou de ser quando os turcos, né, os otomanos, eles invadiram aquela região, eles transformaram aquela catedral cristã numa mesquita, né, área de orações muçulmanas. E hoje, né, após a Segunda Guerra Mundial, é um museu aberto para todos os públicos, né. Lendo aqui o tópico a divisão do império, vai dizer o seguinte: logo depois da fundação da nova capital, deu-se a divisão do império. Motivo: as fronteiras eram demasiado extensas e o perigo da invasão dos bárbaros era constante. E o imperador sozinho não podia proteger seus vastos domínios. Desde Diocleciano, ano 305, havia já iniciado a divisão de autoridade com a nomeação de imperadores aliados. No ano 395, Teodósio completou a separação. No governo deste, o mundo romano foi dividido em oriental e ocidental, separados pelo mar Adriático. O Império Oriental era denominado grego, ao passo que o ocidental era chamado de latino, em razão do idioma que prevalecia em cada um deles. A divisão do império foi um presságio de futura divisão da igreja, né? Então vemos aqui, né, que o império ele era dividido, né, no lado ocidental e no lado oriental. Os orientais eram conhecidos como os gregos, né, e os ocidentais como os latinos, né.
e conforme nós vamos ler mais na frente, isso também foi um presságio, né, da futura divisão que ia acontecer, né, no cisma que provavelmente iremos falar no decorrer desses módulos. Desenvolvimento do poder na Igreja Romana. A cidade de Roma foi suplantada por Constantinopla em sua posição de capital política do mundo agora. E veremos a mesma Roma afirmando seu direito de ser a capital da Igreja. Motivos: semelhança com o governo imperial, a semelhança da Igreja com o Império como organização fortalecia a tendência da nomeação de uma cabeça. Um Estado que governava com poderes absolutos, era natural que a Igreja, da mesma forma, fosse governada por um chefe. Em todas as partes, os bispos governavam, porém essa pergunta surgia constantemente. Quem governará os bispos? Qual que deve exercer na Igreja a autoridade que o imperador exerce no Império? Os bispos que dirigiam igrejas em certas cidades eram chamados de patriarcas. Havia patriarcas em Jerusalém, Antioquia e Alexandria, Constantinopla e Roma. O bispo de Roma tomou o título de pai, que mais tarde foi modificado para papa. Entre os 5 patriarcas mencionados, havia frequentes e fortes disputas pela supremacia. Mais tarde, essas disputas ficou somente entre o patriarca de Constantinopla e o papa de Roma, para saber qual dos dois seria o chefe da igreja. Então, vemos aqui um pouco do desenvolvimento, né, do poder da igreja no lado ocidental, onde não tinha a igreja não tinha um líder universal igual o império tinha, e eles eram divididos em patriarcas, e o patriarca de Roma, né, se denominou como pai, né, que mais tarde foi modificado como papa, conforme conhecemos hoje, né. E essa disputa, ela acarretou uma disputa, né, entre o patriarca de Constantinopla e o patriarca de Roma, por causa, para saber quem seria o chefe ali da igreja, né. O patriarca de Roma é o papa que conhecemos hoje. Roma reclama para si a autoridade apostólica. A igreja de Roma era a única que reclamava poder em mencionar o nome dos 2 apóstolos como fundadores, isto é, os maiores de todos os apóstolos, Pedro e Paulo. Surgiu então a tradição de que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Ora, o bispo Pedro deveria, por certo, ser papa. Suponham que o título bispo no primeiro século tinha o mesmo significado que lhe davam no quarto século, isto é, chefe do clero e da igreja, e que Pedro, como principal entre os apóstolos, deveria exercer autoridade sobre toda a igreja, e para isso estavam 2 textos evangélicos como prova desses fatos. Um desses textos ainda pode ser visto escrito em latim na cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O outro é apacentas as minhas ovelhas. Argumentavam da seguinte forma: se Pedro foi o chefe da igreja, então seus sucessores, os papas de Roma, devem continuar a exercer a mesma autoridade. Então, lemos aqui, né, sobre Roma, né, reivindicando para si a autoridade apostólica, né, afirmando que a Igreja Católica Apostólica Romana teve por fundador Pedro, né, usando o texto que está na Basílica, né, até hoje, né, Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E eles acreditam, né, que o Papa, né, o Patriarca de Roma, ele é o sucessor direto de Pedro. Lendo aqui agora sobre mudança da capital, diz o seguinte: a transferência da capital de Roma para Constantinopla, longe de diminuir a influência do bispo ou papa romano, fez aumentar consideravelmente. Já verificamos que em Constantinopla o imperador e a corte dominavam a igreja. O patriarca, de um modo geral, estava sujeito ao palácio imperial. Entretanto, em Roma não havia imperador, sobrepondo-se ao papa ou eclipsando. Portanto, o Papa era a mais alta autoridade na região. E ainda a Europa inteira sempre olhava para Roma com certa reverência. Foi assim que em todo o Ocidente o bispo de Roma, ou Papa, começou a ser considerado como a autoridade principal de toda a igreja. Foi dessa forma que no Concílio de Calcedônia, na Ásia Menor, do ano de 451, Roma ocupou o primeiro lugar e Constantinopla o segundo, né? Então vemos aqui, né, que
a partir de Constantinopla, Roma, né, no Concílio de Calcedônia, né, perdão, eles já passaram a ter uma certa reverência, como é no caso da Igreja Romana. E vemos aqui que o imperador de Constantinopla era o que dominava, né, até a Igreja Latina, né, a Igreja Romana, surgir com muito peso, né. Agora, para concluir, vamos falar sobre a controvérsias e concílios, né, é bem rapidinho. Iremos falar sobre a heresia, né? Agora falando do lado doutrinário, né? Conforme falamos no módulo de heresiologia, a heresia de Ario, né? Que foi a primeira controvérsia que apareceu por causa da doutrina da Trindade, em especial entre a relação entre o pai e o filho. No período precedente, o Senhor Jesus Cristo era o assunto fundamental do pensamento da igreja. A discussão quanto à natureza de Cristo crescia cada vez mais, especialmente no Oriente, onde a influência grega produziu um profundo interesse em questão de doutrina. No início do século IV, mais ou menos no ano de 318, Ário, presbítero de Alexandria, ensinou que Cristo nem era homem nem Deus. Considerava Jesus Cristo como superior à natureza humana, porém inferior a Deus, e não admitia a existência eterna de Cristo. Pregava que Cristo foi criado. Tal ponto de vista espalhou-se rapidamente no Oriente. A disputa sobre esse assunto dividiu a igreja e causou até mesmo perturbação na ordem pública, né? Então, aqui falando sobre a controvérsia dos concílios, né, uma das principais heresias levantadas nesse período, né, que foi a heresia de Ário, né, onde ele ensinava que Cristo ele não era nem homem nem Deus, né, ele era um ser criado pelo Pai, né, conforme lemos aqui. E isso também foi importantíssimo para se desenvolver os assuntos da cristologia, né, acerca da pessoa de Jesus e sobre a sua divindade, né. E na próxima aula vamos falar mais sobre essa questão dos concílios, né, sobre algumas heresias, né, que surgiram ali. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, que Deus continue lhes abençoando sempre, em nome de Jesus. Amém.